Seja muito bem-vindo à nossa leitura de hoje. O capítulo de hoje é sexta-feira, né? Hoje é Evangelho no Lar. Então, como todas as sextas-feiras, nós nos encontramos nesse horário. É um horário que a gente faz o Evangelho na nossa casa, é um horário que a gente separa da nossa semana para conversar um pouquinho mais com Jesus, para olhar com mais carinho a nossa casa, as pessoas que nós amamos. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus, aos mentores espirituais que estão conosco hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Pedimos a eles que iluminem o nosso lar com muito amor, muita paz, para que possamos fazer mais um Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando continuidade no capítulo 8, hoje a gente vai falar o item 8 também, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhe respondeu: porque vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição? Porque Deus ordenou: honrem o pai e a mãe, e ordenou também: aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será punido com a morte. Entretanto, vocês dizem que qualquer um que diga a seu pai e sua mãe, toda oferenda que faça a Deus é útil, também a vocês. Está cumprindo a lei, mesmo que depois não honrem, nem assistam o teu pai e a tua mãe. Agindo assim, tornam inútil o mandamento pela tradição. Hipócritas, bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos que vêm dos homens. Depois Jesus chamou o povo e disse: ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas sim o que sai dela. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: os fariseus, depois de ouvir o que o Senhor disse, se escandalizaram. E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-nos, deixem-nos. São cegos, que conduzem cegos. E se um cego guia a outro, ambos cairão no abismo. Pedro então falou: Jesus, explica-nos essa parábola. E Jesus respondeu: vocês também não compreenderam? Tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança, depois num lugar escuro. Porém, as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Essas são as coisas que fazem o homem impuro. O ato de comer com as mãos por lavar não faz o homem impuro. Está em Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Enquanto Jesus falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. Ele foi e sentou-se à mesa. O fariseu disse para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, têm grande cuidado em limpar o interior do copo e do prato, mas o interior de seus corações está cheio de vícios e maldades. Como são insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Essa parte está em Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem às práticas das regras rígidas estabelecidas pelos homens. Eles faziam dessas práticas um caso de consciência. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado pela formalidade das demonstrações exteriores. Ainda assim, era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a própria reforma moral, ou seja, era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Dessa forma, os homens iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites com a justiça de Deus.
Acomodavam-se no exercício das práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que lhes era ensinado que Deus não iria lhe pedir nada além disso. Eis porque o profeta Isaías disse: em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis que vêm dos homens. Assim, também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo esquecida. Esse esquecimento fez muitos cristãos acreditarem, a exemplo do que havia feito os antigos judeus, ser mais fácil a salvação pelas práticas exteriores do que pelas práticas morais. É certamente a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade de toda religião deve ser conduzir o homem a Deus, mas ele só chega ao Criador quando se torna perfeito. Portanto, a religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela que serve de apoio para que ele faça o mal, ou é falsa ou foi falsificada em seus fundamentos. Esse é o resultado que fornecem as religiões em que a aparência é mais importante do que o fundamento. De que adianta acreditar na eficácia dos símbolos exteriores se essa crença não impede que se cometam os homicídios, os adultérios, os roubos e as calúnias. Essas religiões fazem homens supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Não fazem, portanto, homens de bem. Não basta ter somente a aparência de pureza, mas, acima de tudo, é necessário ter pureza de coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Nesse texto aqui, ele já está tão explicadinho, né? A gente vê que esse tema das mãos não lavadas, ele passa, se a gente for lá no Evangelho do Cristo, né? A gente vai ver que lá no Novo Testamento, se a gente for lá na Bíblia, vai estar em Mateus e também em Lucas. Em Mateus está um pouco maior, e em Lucas o trecho está menor, mas fala como antigamente os fariseus, eles cobravam essa pureza exterior, né? E a gente também faz isso, né? A gente fica olhando o exterior, porque, fulano assim, fulano assado, como a gente vai se comportando onde a gente está. E aqui Jesus já deixa bem claro que o que importa não é o exterior, mas o interior de cada um de nós. Aqui ele até faz a alusão, não importa a mão suja, né? Não importa o que vai pela boca, o que a gente come, isso não é importante. O importante é o que sai, porque o que sai de nós sai do coração. Mesmo que a gente fale sem pensar, foi os 5 minutos, mas de alguma forma muito rápida a gente pensou para falar. Ninguém não pensa para falar, sai sem pensar. A gente pensa, né? E daí a gente usa a desculpa. Saiu de dentro de nós. Então, esse tema também nos faz refletir como a gente está conversando com as pessoas, como a gente está olhando as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as nossas palavras vão dizer aquilo que a gente é realmente, né? Então, ele pede também para a gente fazer essa reflexão. E daí aqui, conforme vai tendo o andamento do texto, aqui fala sobre as religiões, né? E o interessante é que esse texto cai hoje, porque a gente vai à sequência do Evangelho, né? Não é ao acaso, é uma sequência. E hoje é o Dia Mundial das Religiões, né? Então não existe uma religião melhor ou pior. A gente não tem que acusar que uma é boa, a outra é ruim, porque esse é fanático, esse é... Não, isso não é importante. O que a gente tem que ver é a base. Aonde essa religião está levando a gente, né? Não existe melhor ou pior. Existe como a gente está vivenciando os ensinamentos, né? Porque o mais importante é isso. Ela está me levando para um grau de evolução melhor, está me tornando um ser melhor, está me fazendo olhar os outros com mais amorosidade, com mais carinho. Ela está preenchendo a mim mesma, a minha espiritualidade está sendo preenchida com aquilo que eu estou vivenciando, com aquilo que eu estou aprendendo. Então, se ela está fazendo tudo isso, ela é a religião perfeita para você, né? Não existe essa é melhor ou aquela é melhor. Existe aquela que vai nos preencher e nos tornar seres humanos melhores. Por isso que existem várias, para a gente se encaixar em alguma. E muitas vezes a gente não vai se encaixar em nenhuma, né? Ou vamos se encaixar. É como eu estou vivenciando essa espiritualidade, essa conexão com o ser superior,
essa conexão com a natureza, essa conexão com as pessoas que estão ao meu redor, como eu estou praticando bem. E a gente vê muitas pessoas que têm uma religião, que frequentam a religião uma vez por semana certinho, que fazem tudo que tem que ser feito na religião, e são pessoas que não auxiliam o outro, não vivenciam os ensinamentos que eles falam, não colocam em prática o amor, a caridade, o respeito. A gente sabe que existe aqueles que falam da boca para fora, mas que o coração está vazio. E tem muitas pessoas que não frequentam lugar nenhum, que se falam muitas vezes até que não acreditam em nada, e são exemplos de pessoas boas, que auxiliam, estão lá sempre prontas para ajudar, que praticam a caridade. Então, o que é melhor? Né? A gente não está aqui para julgar. Ninguém está aqui para julgar nada. Né? Nós temos que vivenciar, olhar para nós mesmos, como eu estou vivenciando a minha espiritualidade. E espiritualidade é essa conexão minha com algo maior. Isso que é o mais importante. E eu estou melhorando a cada dia, estou me tornando um ser melhor. Isso que é o melhor, é o mais importante na nossa caminhada. Então não importa o nome que a religião tenha, importa a forma que eu vivencio isso no dia a dia. A gente já conversou outras vezes aqui, o Evangelho, a Bíblia, ela não vale de nada se ela for um papel decorado, que eu tenho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versículo 13, vai estar escrito isso. Se eu não coloco em prática, não resolve. O importante é a gente colocar em prática esses ensinamentos que Cristo deixou para gente. Para gente que segue o cristianismo, né, que segue a Cristo. Então, colocar em prática isso. Para as pessoas que seguem outras religiões, o budismo ou alguma outra religião, é colocar em prática o que realmente está falando aí, fazendo que esse planeta que a gente vive se torne melhor. Porque pode ser que um dia não exista uma religião, não exista um nome, eu sou católico, espírita, sou umbandista, sou budista. Não vai existir. Vai existir o amor universal. Que é para esse caminho que a gente está indo. Onde não existe divisão que a minha é melhor e a sua melhor. Simplesmente eu vou olhar aquela pessoa que está do meu lado e vou falar assim, esse é meu irmão. Estamos na caminhada junto na evolução. E isso é mais importante. Então eu acho que esse texto de hoje nos faz refletir o que sai da minha boca, o que sai dos meus comportamentos, aonde eu estou levando aquilo que eu estudo todos os dias ou todas as semanas, aquilo eu estou colocando em prática os ensinamentos que recebo, ou estou deixando só figuração de ir num lugar, em determinado horário, de ir falar assim, eu participo de tal religião, eu faço isso. Não vale a pena, né? Então que a gente possa refletir como a gente está vivenciando os ensinamentos de evolução que a gente recebe diariamente. Como a gente, para nós que acreditamos em Cristo, né? Como nós estamos vivenciando os ensinamentos do Cristo. Para nós que acreditamos no Espiritismo, como a gente está vivenciando a doutrina espírita no nosso dia a dia. Que é isso que é mais importante. Então, que a gente possa sempre levar essa palavra de consolo que o Evangelho nos traz a todos aqueles que cruzam o nosso caminho e sim, colocar em prática diariamente tudo aquilo que a gente aprende. Acho que é isso que esse texto vem nos colocar no dia de hoje, que a gente possa todos os dias lembrar disso, da importância que tem de colocar em prática tudo isso que a gente aprende. Vamos fazer a nossa prece então? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que envolva o nosso lar com muito amor, muita paz, muita harmonia. Que os mentores espirituais possam envolver a nossa casa com muito carinho, envolvendo cada cantinho do nosso lar com paz, esperança, tranquilidade, amor, respeito. Que cada cantinho seja envolvido com muita luz. E que todas as pessoas que moram conosco também sejam envolvidos nessa luz de amor, de paz, que nós possamos sentir o amor de Deus envolvendo o nosso coração, envolvendo a nossa vida. E que todo esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos, nossos parentes que estão mais distantes, nossos amigos, aquelas pessoas que nós amamos que já partiram para o mundo espiritual. Que todos possam receber essas energias de amor, de paz, de harmonia.
Que essas energias de amor envolvam o nosso ambiente de trabalho, todas as pessoas que trabalham conosco, e que elas possam levar para os seus lares também essas energias de amor e de paz. Que todo esse amor envolva também aquelas pessoas que nós temos alguma dificuldade de relacionamento. Que eles nos aceitem, nos perdoem apesar das nossas falhas. E que nós também, Pai, possamos perdoá-los, aceitá-los e amá-los do jeito que cada um é. Pedimos a Deus que essas energias de amor envolva todo esse nosso planeta, que cada uma dessas pessoas que aqui existem possam sentir a paz, o amor de Deus envolvendo a sua vida, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Pedimos também que esse amor envolva todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, pronto-socorros, nos seus lares ou em qualquer outro lugar. Que a equipe espiritual dos médicos auxilie no tratamento de cada um, renovando o seu corpo físico e espiritual, envolvendo também aqueles que estão voltando hoje para a pátria espiritual, que eles possam ser recebidos com muito carinho, com muito amor e muita paz. Pai, pedimos que fluidifique a nossa água, que ela se transforme em remédio para o nosso corpo físico e espiritual, equilibre as nossas emoções, fortaleça a nossa fé e a nossa esperança. Agradecemos por todos os aprendizados que recebemos diariamente, Pai. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelas pessoas que nós amamos, que fazem parte da nossa caminhada. Agradecemos a oportunidade de andar, de falar e de respirar. Agradecemos o amor que recebemos diariamente de Ti, Pai. Agradecemos o amor do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores que estão ao nosso redor diariamente. Agradecemos a todos aqueles que estão conosco hoje assistindo o Evangelho. Que Deus aumente a luz de cada um. Que nós tenhamos uma semana cheia de paz, de harmonia, de equilíbrio. E que na próxima sexta-feira possamos estar juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, aos mentores espirituais que estavam conosco hoje. Que nós tenhamos uma semana cheia de paz, de harmonia. E na próxima sexta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui com o Evangelho no Lar. E amanhã a gente volta com a leitura do livro O Amor Perfeito, da Meimei. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.